de aprendizagem, por exemplo, pensamento simbólico. Nós, seres humanos, conseguimos ter o pensamento simbólico, falar uma palavra e imaginar. Mas existe também o behaviorismo, que é o comportamento, que o Watson vai falar sobre a importância das questões internas, disposições internas e o meio que a gente vive. O Skinner vai falar sobre reforços positivos, que é uma forma de reforçar aquilo que está dando certo, e reforços negativos, que é uma forma de tirar aquilo que está dando errado também. Quando a gente vai para o Vygotsky, ele fala sobre o socio-interacionismo, que é a maneira de você compartilhar as suas experiências e o professor ou até o teu colega ser o mediador daquela zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que se aproxima do real que tu sabe e daquilo que tu vai te potencializar, tá? No século XXI, muitas coisas mudaram. Por exemplo, hoje a gente tem conhecido como chá, que é o conhecimento, as habilidades de fazer e a atitude também. Tanto é que a Unesco, no século XXI, ela cria 4 pilares, né? Que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Porque o nosso cérebro, pessoal, ele é plástico. E a neuroplasticidade, ela trabalha exatamente com isso. O nosso cérebro está recebendo novos estímulos e ele vai modificando e se adaptando também. Por isso que a gente tem mentalidade fixa, que são pessoas que pensam, vai ser desse jeito, eu não vou conseguir aprender. Mas mentalidades de crescimento, que são pessoas que, apesar das coisas estar dando errado, elas conseguem ver coisas boas para continuar e avançar. E aí, como que a gente melhora o nosso conhecimento? O livro traz sobre o input, né? Que são entradas de informações, né? Quando você realiza uma leitura, quando você escuta um podcast, e o output, que são saídas de informação, que é falar em voz alta, mas tem outras técnicas, como passar os olhos por cima, que é o skimming, ou também você fazer grifos no livros, ou escrever nas margens, nas marginálias do livro também, fichamentos onde você vai fazer, né? E existem vários tipos de conhecimento. Conhecimento do senso comum, que é o conhecimento do dia a dia, conhecimento artístico, aquele conhecimento mais individual, né? Aquele olhar do artista, conhecimento mitológico, né? Conhecimento da ciência, que é o conhecimento mais sistematizado, conhecimento filosófico, que é o conhecimento mais racional, de reflexão, certo? Então muita coisa mudou. Então quando a gente vai para a Revolução Industrial, a gente vê que no século XVIII, a gente tinha máquinas a vapor na primeira revolução. Na segunda Revolução Industrial, quando a gente vai para o século XIX, a gente já tem ali a montagem diferenciada, o petróleo, a eletricidade, certo? No século XX, que é a terceira revolução, ali a gente já tem computadores, eletrônicos. E na quarta revolução, que é a revolução que a gente vive hoje, a gente tem uma produção de inteligência ampla, né? Várias máquinas para poder ajudar. Então o trabalho, ele tanto é trabalho apto, né, que de pequenos lotes, ou um trabalho mais flexível, né, com novas formas ali de gestão também, tá? Tanto é que a gente tem terceirização. O que é terceirização? É quando uma empresa chama uma outra empresa, que pode ser menor, para fazer um trabalho que daí vai facilitar que aquela indústria tenha que treinar pessoas para fazer aquilo. Ela já tem um trabalho terceirizado, então ela só liga para o outro e ele vem e faz esse trabalho. É uma inovação que a gente tem também. Por isso que a gente tem o SNCTI, tá? Que nada mais é dali do que 3 grupos que vão ajudando no processo de inovação. Por isso que a gente tem aquele olhar para a propriedade intelectual, que é a proteção de tudo que a gente tem, que foi criado pela mente humana. Por isso que a gente tem o INPE, que são os registros de inventos que vai acontecendo, né? E a gente vai ter incubadoras dentro da indústria, que são pesquisas novas que vão surgindo. O que a gente precisa fazer para a gente modificar a empresa? Ou os próprios aceleradores, que elas não precisam de um pré-requisitos para começar a acelerar a empresa, mas elas vão utilizando. E aí, quando você vai para essa pesquisa, você tem uma temática, que é um tema geral para fazer. E aí você vai ter uma problematização, que é um problema, uma pergunta. Por exemplo, eu quero saber como se desenvolve as indústrias. É um problema. O problema de pesquisa é uma pergunta. E para eu também saber responder essa pergunta, eu tenho que pesquisar outros estados da arte, outras leituras, né? Outros artigos, para que possa me ajudar a entender e a responder esse problema, tá? A gente vai ter objetividade também, né? Que são os objetivos da pesquisa, geral, uso específico. Nós vamos ter que justificar a nossa pesquisa, tanto em questões práticas, sociais, quanto questão pessoal, quanto questões acadêmicas, né? Então a gente vai ter tipos de pesquisa, tanto quantitativa, né, de quantidade, de dados, tabulações, ou qualitativa, de descrever os fenômenos. A gente vai ter caminhos, métodos, né, que a gente fala, bibliográfico, eu vou fazer uma revisão de leituras, né? Vou ter instrumentos, eu posso usar uma entrevista, posso usar um questionário, né, fechado, aberto, quero perguntas específicas, fechadas, mas abertas. Um grupo focal, posso reunir essas pessoas, né? E a conclusão, ela se passa pelo olhar do pesquisador. E aí tudo isso vai ter as suas citações diretas e indiretas que você está estudando também, né? E tudo isso vai ajudar. Então, o raciocínio da pesquisa, ela sempre vai partir de 2. Tanto o dedutivo, que é do geral para o particular, né? Ou indutivo, que é do particular para o geral.